Ok, pessoal, vamos continuar, né? A web que não foi possível, né, a gente terminar. Eu estava falando sobre a questão da variabilidade. Vamos lembrar que a variabilidade ela é inerente, né, aos fenômenos físicos, naturais e econômicos. A gente sabe que, desculpa, por exemplo, no mesmo dia, numa mesma cidade, a gente pode ter uma variação aí ao longo do dia da temperatura, né? E aí nós estávamos vendo a questão do valor máximo, nós vimos o valor mínimo, nós vimos a amplitude, e agora, então, a gente até viu na amplitude a questão do valor discrepante, né? Mas agora a gente vai falar um pouquinho aí do quartil. Bom, gente, quando a gente fala em quartil, né, vamos pensar o seguinte, a mediana, então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, um conjunto de dados, tá bom? Deixa eu ver. Bom, a gente sabe que a mediana, ela vai dividir um conjunto de dados ordenados em dois subconjuntos, com o mesmo número, né? Aqui, por ser par, então nós teríamos que pegar bem aqui, ó, a nossa mediana, né? Porque a gente tem que pegar o 6 e o 7, então sabemos que a nossa mediana é 6,5, ok? Ela dividiu esse conjunto de dados em duas partes. O que antecede a mediana, que são os dados iguais ou menores do que ela, e tem aquela que sucede a mediana, né, que são dados iguais ou maiores do que ela. Então, caso assim o conjunto de dados ordenados ele seja relativamente grande, ele poderá, né, gente, ser dividido não apenas em duas metades, mas em 4/4. Então, a mediana divide o conjunto de dados em duas partes e os quartis, né, como aqui, ó, como sugere o nome, ele divide o conjunto em 4 partes. Então, olha lá, deixa eu só apagar, né, aquilo que eu escrevi. Então, olha só, os quartis, eles dividem um conjunto de dados em 4 partes iguais. Por isso, os quartis, gente, eles são 3, tá? Por quê? Então, vou fazer de conta que aqui são os nossos dados. Aqui nós temos a mediana, é o segundo quartil, a mediana. O primeiro quartil, ele vai dividir os dados que antecedem a mediana em duas partes, é o primeiro quartil. E o terceiro quartil, né? Ele divide o que sucede a mediana. Por isso que a gente fala que são 3 quartis, mas dividem o nosso conjunto de dados em 4 partes, ó. Uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, certinho? Então, vamos ver aqui um exemplo, ó. Obtendo os quartis de um conjunto com número ímpar de dados. Então, vamos fazer de conta que os dados desse conjunto são 1, 2, 3, 4, o 5, o 5, o 7, o 9 e o 10. Então, a gente vai determinar os quartis. Como os dados eles já estão aqui ordenados, o número de dados é ímpar. Então, a mediana é o valor central. E se a gente pegar o valor central, é aqui, ó. É o 5, tá? Então, achamos a mediana. A mediana, ela é o segundo quartil. Então, a gente sabe que é 5, beleza? Aí, para obter o primeiro quartil, a gente tem que separar os dados à esquerda da mediana. Então, se a gente pegar a esquerda, nós vamos ter aqui, ó, este conjunto, tá? Como esse conjunto, ele deu par, então a gente vai pegar bem aqui os dados centrais, que é o 2 e o 3, aí a gente soma, ó, 2 mais 3 igual a 5, e 5 dividido por 2, a gente já sabe que o primeiro quartil é 2,5. A mesma coisa a gente faz aqui, ó, com o sucessor da mediana, né? Então, como aqui deu par, a gente pega os valores centrais, que vai ser 7 mais 9. 7 mais 9 dá 16, né? E 16 dividido por 2 vai ser 8, o terceiro quartil.
Beleza? Até aqui bem tranquilinho, né, gente? Conseguimos aí fazer a questão dos dados números de um conjunto de número ímpar. Então, a gente achou o primeiro quartil, o segundo e o terceiro. Agora, e se for de par? Então, vou apagar aqui. Deixa eu apagar. E vamos mostrar se o conjunto fosse... Deixa eu mudar até a cor, deixa eu fazer um vermelhinho aqui. Vamos fazer de conta que agora o conjunto é par, tá bom? De dados. Então, por exemplo, a gente tem 2, 5, 7, 8, 10, 11. Deixa eu ver se deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito, ó. Vamos obter aqui os quartis. Gente, a gente sempre começa pela mediana, que é do centro. Como o número de dados ele é par e os dados já estão ordenados, a mediana é a média que a gente tem aqui, ó, dos valores 5 e 7. E a média dos valores 5 e 7 é 6, né? Então, o segundo quartil ou mediana é 6. Aí, para obter o primeiro quartil, gente, percebam que se é 6 aqui, ó, deixa eu mudar aqui a corzinha. Então, agora a gente ficou com tudo isso aqui, ó, que antecede. E aí a gente tem, ó, ímpar, e o centro é bem aqui o 2. Portanto, o primeiro quartil é o 2. Como a mediana é 6, então, ó, esse conjunto aqui, a metade dele é o terceiro quartil. Então, o terceiro quartil é o 10, certinho? E aí a gente fala assim, né, gente, que a distância interquartílica, então, distância interquartílica é a diferença entre o terceiro quartil com o primeiro quartil. Então, aqui no caso, por exemplo, se a gente quisesse essa distância interquartílica, a gente teria que fazer 10 menos 2. A distância seria 8. E aí, se a gente fosse representar em um gráfico, como que nós faríamos? A gente faria uma caixa, que a gente fala até uma caixa box, né? Por exemplo, então eu iria aqui, ó, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou parar aqui no 9, vai. Eu sei que o terceiro quartil é o... Opa, teria que ir até o 10, vou ter que mexer aqui. Então, calma aí. Deixa eu apagar aqui. Vou aumentar um pouquinho a caixa. Então, 10, 11, por exemplo. Então, a gente marcaria assim no gráfico, ó. O terceiro quartil é aqui, no 10. O primeiro quartil é aqui, no 2. O segundo quartil, que é a média, é aqui, no 6. Então, ó, tá? Se a gente pegar, né, a gente teria aqui esse gráfico, até posso aqui, ó, uma fechadinha em torno aqui da minha média. Certinho, pessoal? Então, vamos lá. Vamos agora falar um pouquinho de percentil, né, os percentis. Percentil, gente, ele é aquele valor abaixo do qual cai certa porcentagem de dados. Então, por exemplo, ó, os percentis, eles são muito usados na construção de gráficos de crescimento físico. Se você observar aqui essa figura, essa estrutura por idade, a linha do centro, que é essa verdinha aqui, ela dá os percentis 50. As laterais, os percentis 25 e 75. E a mais externa, 3 e 97, tá? Então, você viu, ó, a do meio, a central 50, aqui 85,15, aqui 3 e 97. Beleza? Veja que para as meninas com 12 meses, um ano, o percentil 50, que é a mediana do peso, que são aqueles valores para peso, eles estão na ordenada, né? É cerca de 9 quilos, se a gente olhar. Agora, para as meninas com 4 anos, o percentil é 97 de peso, ele é pouco mais de 21 quilos. Isso significa que 97% das meninas com 4 anos pesam 21 quilos ou menos. Portanto, aí, né, gente, só 3%
dessas meninas pesam mais do que 21 quilos. Opa, meninos. Certinho? É que é uma relação que a gente faz entre dois conjuntos de dados. Aqui no caso, a gente dá a estatura, uma comparação da estatura com a idade. Eu estava falando peso, perdão, estatura com a idade, tá? Certinho? Bom, vamos lá. O desvio padrão, gente. O desvio padrão, ele é uma medida de variabilidade muito, mas muito recomendada, porque ele mede de maneira muito eficaz a dispersão dos dados em torno aí da média. Só que para calcular o desvio padrão, é preciso, então, primeiro a gente calcular a variância. Então, a gente vai entender primeiro o que seria variância, tá bom? Então, vamos lá. Vejam bem. Quando a média, gente, ela é usada como medida de tendência central, o que é isso? Quando a média indica o centro da distribuição, a gente pode calcular o desvio de cada observação em relação à média. Então, o que a gente faz? Por exemplo, o desvio, a gente fala que ele é a observação. O que é a observação, gente? É o dado que nós temos, né? É a informação. A gente faz a observação menos a média. Então, a gente chama o desvio... Se a gente for representar, vai ser x, que é o dado, menos x traço, que representa a nossa média, tá? Então, se os desvios em relação à média são pequenos, a gente conclui que as observações estão aglomeradas em torno da média. A variabilidade de dados, então, ela é, portanto, pequena. Agora, se os desvios são grandes, se os dados estão muito dispersos, logo, né, gente, essa variabilidade dos dados ela é grande. Então, a variância ela é uma medida de variabilidade que capta essas duas situações. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei. Então, eu vou fazer aqui, Vamos fazer de conta que a gente quer aqui o desvio em relação à média, eles vão ser obtidos subtraindo a média de cada observação, a gente já sabe, tá? Então, vou fazer de conta que estão sendo fornecidos para a gente as idades em anos completos de 5 crianças. Então, a gente tem uma criança que está com 3 anos, uma com 6, uma com 5, uma com 7 e outra com 9, tá bom? E aí, a gente vai ter que calcular os desvios. Então, vamos fazer uma tabela. Para isso, a gente tem que pôr sempre o título, né? Então, deixa eu pôr aqui, tabela. Vamos colocar assim, cálculo dos desvios. Tá bom? Então, vou montar aqui a tabela, Então, a gente tem a observação, que são a idade aí, observação, que é a idade aqui das crianças, tá? E a gente vai ter o desvio. Vamos lembrar que desvio a gente mede observação menos a média, perfeito? Então, vamos lá. E a observação aqui é o x, né? Então, vamos ver. A gente tem 3, 6, 5, 7 e 9, perfeito? Então, como que ficaria aqui? Fica assim, 3, que é o dado, menos a média. Então, agora a gente tem que calcular aqui a média. Vamos ver? 3 mais 6, 9. 9 mais 5, 14. 14 mais 7, 21. E 21 mais 9, 30. Então, gente, a média é 30. E dividido por quanto? Pela quantidade de dados, né, que nós temos. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 30 dividido por 5. A média aqui é 6. Então, a gente tem que fazer aqui, 3 menos 6, que é igual a menos 3. Aqui, 6 menos 6, igual a 0. 5 menos 6, igual a menos 1. 7 menos 6, igual a 1. E 9 menos 6, igual a 3. Tá bom? Então, alguém poderia assim pensar que a média dos desvios seria uma medida de variabilidade, mas como existem desvios, aqui no caso, positivos e negativos, a soma dos negativos é cancelada com a soma dos positivos, né? Porque eu posso cancelar menos 3 com 3, posso cancelar menos 1 com 1, certo? E aí, gente, aliás, né? É esse o motivo de a medida ser uma boa medida de tendência central, tá? O peso dos desvios negativos é igual ao peso dos positivos. E isso pode ser constatado, né? A gente já viu aqui, que um elimina o outro. Então, para obter uma medida de variabilidade, a gente tem que eliminar os sinais dos desvios
centrais de cálculos, né? Porque a gente não pode ter o negativo. Então, uma maneira da gente eliminar os sinais é elevar os desvios ao quadrado. Então, ó, eu vou criar aqui mais um pouco, mais uma tabela. Tá? Então, o que que a gente faz? A gente vai calcular ao quadrado, e quando a gente calcula ao quadrado, a medida que a gente encontra aqui, ela é chamada de variância, tá? Então, olha só, presta atenção que variância da amostra é a soma dos quadrados dos desvios de cada observação em relação à média, e tudo isso dividido por n menos 1. Então, vamos entender isso que eu acabei de falar. Deixa eu mudar aqui minha cor da tinta. Olha só. Então, variância, eu vou dar aqui uma fórmula para vocês, ó. Variância, tá? Ela é a soma, né, dos quadrados. Então, ela é a soma, né, o somatório dos quadrados, né, dos desvios de cada observação. Então, aqui, ó, tá? Aqui tá o desvio, eu vou ter que fazer o quadrado. Então, eu vou montar uma outra parte aqui, ó. Vou ter que fazer aqui o quadrado, para a gente poder encontrar. Então, a variância é a soma dos quadrados dos desvios de cada observação em relação à média, dividida, gente, por n menos 1. O que é esse n menos 1? N menos 1, gente, n é a quantidade de dados que nós temos. Nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, foram 5 dados que entraram. Então, 5 menos 1 seria o 4. Mas vamos resolver primeiro, para a gente fazer essa parte de cima, a gente tem que resolver aqui. Então, o que a gente faz? Percebam, gente, que para fazer o quadrado, eu já posso pegar aqui esse resultado, né, ó. Que eu já sei que deu, ó. Deu menos 3. Então, por exemplo, ó, menos 3 vezes menos 3, menos com menos, mais 3 vezes 3, 9. Aí aqui, o zero, né, gente, não precisa nem fazer, vai dar zero. Menos 1 vezes menos 1. Ó, menos 1 vezes menos 1 é igual a 1. 1 vezes 1 é 1. E 3 vezes 3 é 9. Agora, gente, eu vou fechar aqui a tabela porque eu tenho que fazer o somatório. Vocês podem perceber que o somatório aqui da observação menos a média deu zero, porque um anulou o outro. Agora, o quadrado, né, o somatório aí do quadrado dos desvios, vamos ver quanto deu, ó. 9 mais 1, 10. 10 mais 1, 11, com mais 9, 20, certo? Encontramos aqui, ó, a parte de cima. Então, eu posso falar, agora eu venho para a variância, ó. Posso dizer que a minha variância, concorda que o somatório do quadrado, né, dos dados menos a média, não deu 20? Então, eu ponho aqui 20. Dividido por n, foram 5 dados que entraram, menos 1, 4. 20 dividido por 4, então, a nossa variância, ela é 5. Certinho? Tranquilinho, né? Encontramos a variância. Bom, quando a gente acha a variância, então nós vimos que a nossa variância, ela deu, vamos olhar aqui, ela deu aqui, né, 5. Por quê, gente? Porque é 20, que é o somatório dos dados menos a média, né, o quadrado, menos, dividido por 4. Então, a nossa variância deu 5, certo? Agora, gente, para encontrar o desvio nada mais é do que a raiz quadrada da variância. E se eu for ver o que seria aqui, seria assim, ó, desvio é igual, raiz quadrada. O que é a variância, gente? A variância é o somatório do quadrado, né, dos dados menos as médias, dividido por n menos 1. Mas como eu já fiz a tabelinha, eu não preciso ficar fazendo essa conta aqui, ó, tá aqui, ó. E aí, então, aí você vai usar a calculadora. Por quê? Porque quando você pega, então, a raiz quadrada de 5, se não me engano, vai dar, batendo aqui na calculadora, aí, ó, 0,8. Esse é o desvio padrão. Certo? Pro do céu, mas eu ainda não entendi. Faz outro exercício aí, né? Então, bora, vamos fazer mais um. Deixa eu apagar esse. Vamos ver aqui, ó. Vou dar um... Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos fazer de conta que
A gente está recebendo a duração em minutos de chamadas telefônicas feitas em 3 consultórios médicos, tá bom? Porque eu quero ampliar. Então, eu vou pôr os dados aqui primeiro. Calma aí. Então, vamos fazer uma tabela aqui, gente, ó. Tabela 2. Vai ser tempo, que eu falei, né? Tempo em minutos de chamadas telefônicas. Gente, sempre tem que pôr, tá? O título. Chamadas telefônicas em 3 consultórios, tá? Então, a gente vai ter, deixa eu até fazer aqui, ó. Nós vamos ter consultório A, consultório B, consultório C. Então, vou por aqui, ó. A, B e C, tá bom? Então, vamos fazer de conta que aqui a gente teve 4, 6, 5 e 5, tá? É o tempo. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, por isso que eu vou fazer de 3 consultórios. O B, a gente tem 9, menos não, ainda não. 9, 1, 5, 5, 1 e 9, tá? Aí a gente tem aqui no C, 9, 1, 2, 8, 9. Bom, vamos pensar o seguinte, gente. Primeira coisa para achar o desvio padrão, a gente tem que achar a variância. E para achar a variância, a gente tem que fazer a observação menos a média, né? Então, vou pôr aqui, ó. Observação menos a média, certo? Isso aqui do consultório A. Vou fazer a observação menos a média do consultório B. E vou fazer a observação, né? Menos a média do consultório C. E para isso, o que precisa, gente? A gente precisa primeiro somar e fazer a média. Então, vamos lá, ó. 4 mais 6, 10, 10, 30. Dividido por 1, 2, 3, 4, são 6 dados, então a média aqui é 5, beleza? Aqui 10, 20, 30 dividido por 6, aqui a média também é 5. 10, 13, 21, 30 dividido por 6, ó, percebam que eu coloco todas as médias aí, são 5, mas eu quero mostrar que por conta dos dados que entraram, desvios, a variância que dá vai ser diferente. Né? O desvio padrão vai ser diferente. Então, vamos fazer, ó. A gente sabe que é o dado menos a média. Então, já vou fazer direto, ó. 4 menos 5, menos 1. 6 menos 5, 1. 4 menos 5, menos 1. 6 menos 5, 1. 5 menos 5 é 0. 5 menos 5 é 0. Aqui a gente tem que fazer, lembra? O somatório da observação menos a média deu quanto? Ó, menos 1 mais 1. 0. Menos 1 mais 1, 0. 0, 0, 0. Vamos ver aqui no B. 9 menos 5, 4. 1 menos 5, menos 4. 5 menos 5, 0. 5 menos 5, 0. 1 menos 5, menos 4. E 9 menos 5, 4. Então, vamos ver, ó. Esse anulou com esse anulou com esse. Deu 0 também. Aqui, 9 menos 5, 4, 1 menos 5, menos 4, menos 1, calma aí, não é aqui, né, 9 menos 5, 4, 1 menos 5, 4, 1 menos 5, menos 4, 2 menos 5, menos 3, 8 menos 5, 3 e 9 menos 5, 4. Então, esse anulou com esse eu anulo com esse com esse também deu 0. Beleza. Mas lembra que a gente falou? Não pode ter negativo. Então, a gente precisa fazer o quadrado. Por quê? Porque a variância, né, o desvio,
A variância, ela é o somatório do quadrado da observação menos a média, né? Então, vamos fazer outra cor aqui. Então, vou continuar aqui, ó, minha tabelinha. Então, a gente vai fazer o somatório aí, né, do quadrado. Então, ó, da observação menos a média ao quadrado de A, do consultório B, observação menos média ao quadrado, né? E consultório C, a observação menos a média ao quadrado. Então, gente, eu já vou pegar aqui, ó, já vou fazer do A menos 1 vezes menos 1, 1. 1 vezes 1, 1. Menos 1 vezes menos 1, 1. 1 vezes 1, 1. O zero não preciso contar, então o somatório do quadrado da observação menos a média, nesse caso deu 1, 2, 3, 4. Somatório 4. No B, 4 vezes 4, 16. Né? Menos 4 vezes menos 4, 16. Aí deu 0, 0. Aqui deu 16, deu 16. O somatório é 64. E aqui, viu que já deu diferente, ó. Por enquanto, a média dada igual, a observação menos o desvio deu 0 para todos, mas olha agora. 4 vezes 4, 16, menos 4 deu 16, deu 16, 3, menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo, 3 vezes 3, 9, aqui dá 16. Então, 64 com 18, 82, né? Perfeito, tá? Percebam que agora nós tivemos dados diferentes. Agora a gente vai encontrar a variância de cada um deles. Então, vou fazer aqui de novo uma nova tabela para vocês poderem visualizar bem legal, tá? Então, aqui a gente vai ter a estatística, né? Aqui o consultório A, aqui o B, aqui o C. Então, vamos ver, gente, a média. A média do A é 5, a média do B é 5, a média do C é 5. Agora, a gente vai ver a variância, tá? E vamos lembrar aqui, ó, deixa eu mudar aqui a corzinha, só para a gente poder visualizar bem. A variância, gente, vamos lembrar que nós vimos que a fórmula é isso aqui, ó. Variância é igual quadrado, né, o somatório do quadrado da observação menos a média dividido por n menos 1. Então, a gente sabe que no caso do consultório A, a variância deu 4, certo? E nós temos o detalhe que a quantidade, o n, é a quantidade de dados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1. Então, em A gente teria isso daqui, ó. 4, que é o somatório, dividido por 5. Por quê? N menos 1. 6 dados que entraram, menos 1 deu 5. E a gente, batendo na calculadora, 4 dividido por 5, a gente sabe que dá 0,8. Então, essa é a variância do consultório A. O consultório B, gente, né, o somatório do quadrado é aqui, ó, 64. Dividido por quanto? Por 5, né? Por quê? Porque foram 6 dados que entraram, menos 1, 5. Batendo na calculadora, 64 dividido por 5 dá 12,8, certinho? E no consultório C, a gente viu que o somatório do quadrado deu 82, então 82 dividido por 5 vai dar 16,4. Achamos a variância. E por achar a variância, a gente agora consegue achar o desvio padrão. E como que a gente acha o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Então, se eu pegar, aí você vai bater na calculadora, raiz quadrada de 0,8, gente, vai dar 0,89, tá? Se você pegar raiz quadrada de 12,8, bater na calculadora, vai dar 3
4,58. E se você pegar a raiz quadrada de 16,4, vai dar 4,05, certinho? E encontramos aí já encontramos aí o nosso desvio padrão. Bem tranquilinho, né, gente? Bem tranquilinho. Certinho?